Hoje eu tô minha sacola tá cheia, meu irmão. Hoje eu tô irado no bom sentido. Hoje eu quero rasgar o verbo aqui e soltar um monte de coisa que tá engasgada aqui, tá? Eu vou fazer isso. Eu conto com a sua ajuda, não apenas para você prestar atenção, mas para você anotar tudo, para você refletir, porque hoje eu vou te mostrar as coisas assim que precisam ser mostradas e não foram mostradas por mim até aqui. Eu não sei se outras pessoas já te mostraram isso, se outros produtores de conteúdo, analistas, especialistas já mostraram. Parabéns, graças a Deus tem gente boa aí também, né, atuando. Mas, para mim, já, assim, chega, tá? Eu vou abrir o jogo com vocês hoje e eu já vou começar dizendo para você: cara, não seja alienado, pelo amor de Deus, não seja ignorante. Até quando você vai acreditar nas falsas briguinhas que eles colocam diante de nós? Ok? Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, olha o presidente Donald. Presidente Donald, cara, fala contra o Deep State, fala contra o pântano. O cara trabalha direto com esses caras. Não tem ninguém mais Deep State, estado profundo do que o Vale do Silício. Você viu a posse do presidente Donald dia 20 de janeiro de 2025? Cara, só tinha a galera do Vale do Silício. O presidente Donald era amigo daquele cara lá da ilha, o sinistro, né? O Jefinho Frankenstein, tá? O presidente Donald anda com o Larry Fink, que é o dono da BlackRock, tá certo? O presidente Donald é amigão do Pudim. O presidente Donald colocou para trabalhar com ele o cara que era braço direito do Jorginho Soro Fisiológico. Meus amigos, pelo amor de Deus, até quando você vai ser enganado nessa parada? Presta atenção, quem patrocinou lá na Alemanha o bigodinho nojento, Adolfinho Bigode, para fazer aquelas barbaridades todas que ele fez? Foram os Estados Unidos que patrocinaram. Por que que eles patrocinaram essa galera? Patrocinaram essa galera por quê? Porque eles queriam supostamente conter o avanço do comunismo soviético. Então patrocinaram um cara completamente louco, deram equipamentos bélicos, dinheiro, tecnologia para ele fazer isso. Se você tem alguma dúvida, deixa eu te colocar aqui uma matéria do The Guardian, tá? Isso aqui hoje é só red pill para você, tá? Guardian, deixa eu ver aqui, Prescott Bush, ok? Aqui, ó. Tô colocando aqui para vocês o link da matéria, tá bom? Segue o link aí, você que quer tomar um suco de Red Pill hoje, tá? Porque hoje vai ser Red Pill de verdade, tá? Acabar com a palhaçada. Tá aí, ó. Como o avô do Bush ajudou o Adolfinho Bigode a chegar ao poder, ok? Tá aí a matéria para vocês, matéria do dia 25 de setembro de 2004. Por aqui você vai perceber como é que o Adolfinho Bigode é o nosso arqui-inimigo. Arqui-inimigo nada, vocês que criaram esse inimigo. Vocês que inventaram esse inimigo. Ah, lembra do Bilaud, né? O Osama Bilaud. Osama Bilaud, o arqui-inimigo dos Estados Unidos, foi criado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos patrocinaram o Bilaud para fazer o trabalho de retirar os russos lá do território afegão, ok? Ah, poxa, Satã Russinho é arqui-inimigo dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que criaram esse cara. Por que criaram esse cara? Porque houve uma revolução religiosa, né, lá no território iraniano e tiraram todos os investimentos americanos do território iraniano. E aí eles queriam derrubar esse novo governo iraniano contra os Estados Unidos, contrataram um cara doidaço chamado Satã Russinho para fazer uma ofensiva contra os iranianos. E os americanos deram todos os equipamentos bélicos, todo o treinamento para o Satã Russinho, ou seja, esses caras que, esse é o nosso arqui-inimigo. Foram vocês que criaram esses inimigos, ok? Então, meus amigos, presta atenção, nós estamos chegando a um ano de disputa no nosso país. Nesse ano de disputa, meu amigo, você vai escorregar na casca da banana novamente? Meus amigos, presta muita atenção. Se o presidente Donald, que surge em 2015 e 2016 e chega ao poder em 2017 falando contra o Deep State, falando contra o Shadow Government, o governo sombrio, falando contra o pântano, né? Falando que vai drenar o pântano, vai drain the swamp, falando que o grande inimigo são as Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma, ou seja, Wall Street, o Vale do Silício. É,
Ele trabalha para esses caras, ele é do grupo desses caras. A gente pode esquecer que o presidente Donald é bilionário e sempre andou com essa galera. Veja a história do mentor do presidente Donald, o Roy Cohn, que é um cara completamente envolvido com as maiores maracutaias do planeta Terra que você pode imaginar, meus amigos. Vai aí você ver, você que apoia a direita, você que é cristão conservador, assim como eu também sou cristão conservador, mas eu não sou cristão conservador alienado, tá? Então presta atenção. O presidente Donald, quando ele quebrou, quando os cassinos dele estavam quebrados, quem salvou o presidente Donald? Foi o pessoal do banco Rothschild. Esses caras que patrocinaram ele, tiraram ele da sarjeta. Ou seja, é um discurso que é contra as elites, do mal, mas que trabalha em favor das elites do mal, tá. Agora você acha que isso é só nos Estados Unidos? É lógico que não. Então presta muita atenção ao que eu vou te dizer. Se o presidente Donald trabalha para essa galera, ele diz que é contra, mas ele trabalha a favor, na verdade, a chegada dele ao poder já envolve um plano nesse sentido. Por que a chegada dele ao poder já envolve um plano nesse sentido? Porque nós sabemos o que faz o império levantar e o império descer. Quem nos ensinou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que dos caras mais ricos do mundo, chamado Raymond Dalio, Ray Dalio, que escreveu um livro, Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. Deixa eu só pegar o subtítulo aqui, para uma ordem mundial em transformação, tá? Princípios para uma ordem mundial em transformação, porque as nações prosperam e fracassam. Ou seja, Ray Dalio, num livro tijolaço que já tem traduzido para português, graças a Deus para você que ainda está patinando aí no inglês, tá? Um livro de 560 páginas, estudando como os vários impérios subiram e caíram. O Império Holandês, o Império Britânico, o Império Francês e agora o Império Americano, tá? Então ele mostra como é que o império cresce e o império cai. Ou seja, essas elites, elas querem assumir o poder de forma total. Para assumir o poder de forma total, eles precisam fazer a ordem social vigente agora cair para que em cima das ruínas da ordem social vigente, eles consigam implementar uma ordem nova completamente controladas por eles e uma ordem nova tirânica de controle total, de quarta revolução industrial do Klaus Schwab, do grande reset do Klaus Schwab, do capitalismo stakeholder do Klaus Schwab. Lembrando que Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial e o Fórum Econômico Mundial é de onde saem todos esses planos sinistros para o planeta. Lembrando que o presidente Donald que diz que fala que é contra essas elites globais, na verdade, ele é amigaço do Klaus Schwab, sempre se deram muito bem. Lembrando que Klaus Schwab também é um pupilo não só do David Rockefeller, mas também é pupilo do Henry Kissinger, que foi um dos caras mais poderosos do planeta, que controlava o mundo, faleceu recentemente, tá? Então, quando você olha para fora econômico mundial, você tá vendo a galera que é realmente o pântano que manda no mundo, os caras mais grotescos do planeta Terra. Perfeito? Ah, o que faz o império cair é isso? Vou usar isso para fazer o império cair. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Então agora eu vou te explicar o que foi essa história recente que nós vimos nos Estados Unidos, a briga entre esquerda e direita, e essa história recente no Brasil, a briga entre esquerda e direita. Só que nesse momento você vai sair da alienação. Você vai deixar de ser massa de manobra, você vai deixar de ser Maria vai com as outras. Você vai deixar de ser uma pessoa apática e passiva e você vai se tornar um cara proativo que vai pensar e refletir, ok? Eu vou te mostrar isso tudo agora, neste exato momento. Preste atenção, então. Se a gente pega o livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é de 2023, do Ray Dalio, né? Ele tem um capítulo inteiro dedicado ao que ele chama de Big Cycle dos impérios, ou seja, o grande ciclo dos impérios, o que faz o império subir e o império descer. E ele identifica 18 fatos determinantes que levam à ascensão e à queda de uma grande potência. Tá? O Ray Dalio é um cara todo sistemático, o livro é até chatinho pra caramba, não conta pra ninguém não, mas o livro é chato pra caramba. Então, quase todos esses determinantes estão ali. Quando todos esses pontos estão em declínio, o império entra numa fase terminal e normalmente ele é substituído, frequentemente através de uma revolução ou através de um conflito, tá? Então, se um grupo poderoso
Vamos imaginar que Satanás pegou o livro aqui, Princípios de uma Ordem Mundial em Transformação, para ler. Então ele pega o livro para ler e ele fala: Olha, esse ser humano aqui é muito esperto. Ele mostrou o que faz destruir impérios. Satanás fala: Ah, se ele me mostrou como é que destrói império, eu vou usar esse livro para destruir impérios. Então, meus amigos, vamos supor que um grupo muito poderoso, seja interno ou externo, quisesse acelerar de propósito a queda de um império e se posicionar ali para depois da queda desse império criar uma ordem nova, ele poderia seguir exatamente esses 18 fatos que fazem o império cair, né? Atacando esses pontos de forma coordenada, de forma sequencial, tá? Então, se a gente transforma o livro Princípios de uma Ordem Mundial em Transformação num manual operacional para derrubar um império, você vai entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesses últimos anos e vai deixar de ser massa de manobra. Essa é a minha proposta para você hoje. Só te faço uma pergunta: por que você não deu like ainda? Como é que destrói um império? Primeiro, educação, tá? Sabotar o sistema de educação, financiando ideologia que destrua o mérito, que divide o currículo por identidade em vez de dividir por excelência, bloquear ou furtar a tecnologia crítica por meio de espionagem industrial, sanções seletivas, cyberataques, controle de cadeia de suprimento de semicondutores, terras raras, tá? Desincentivar o empreendedorismo, fazendo o quê? Uma regulamentação que atrapalha o cara de abrir uma empresa, fazendo uma tributação, impostos que impeça o cara de empreender. Então, primeiro passo, você quer destruir um império? Estraga a educação, pega dele a melhor tecnologia e não manda mais tecnologia para ele e desincentiva a galera de virar empresário, tá? Aí você fala: caramba, tem isso tudo no Brasil. É por isso que o Brasil é uma superpotência em potencial, é um país que tinha tudo para ser uma potência mundial, mas não consegue ser porque sabotaram tudo que poderia sabotar, tá? Além disso, forçar o império a gastar muito mais do que ganha, ou seja, viver acima da sua possibilidade, e aí você faz a dívida pública crescer muito, a dívida privada fica insustentável. Lembrando que tudo isso está acontecendo nos Estados Unidos. Depois, que o Satanás, lendo esse livro aí, Princípios de uma Ordem Mundial em Transformação, iria fazer? Destruir a confiança na moeda, tá? Na moeda nacional ali, com inflação, impressão desenfreada de moeda, né? Ofensivas ali especulativas coordenadas, criar bolhas financeiras seguidas de crashes controlados para concentrar a riqueza nas mãos desse grupo que está querendo tomar o poder, exatamente como fizeram com a crise de 2008, exatamente como não com a crise de 2008, fizeram com a bolha de 2001, a bolha da internet, a bolha.com, depois fizeram com a crise do subprime em 2008, depois fizeram com a crise sanitária em 2020 e vão fazer agora de novo com a bolha da inteligência artificial. O que eles fazem com a bolha? A população é uma grande transferência de renda, a população perde o dinheiro sai da população e vai para os trilionários, tá? Então eles sempre criam bolhas financeiras, depois um crash para concentrar a riqueza na mão dos poderosos. Eles fazem a desindustrialização do país, né? O que eles fazem? Tiram as indústrias dos países e mandam para outros países, fazem acordos comerciais assimétricos, e atrapalha todo o setor estratégico, o setor da defesa, o setor de energia, o setor de eletricidade, setor de água, de saneamento. Ou seja, o que os Estados Unidos fizeram na época dos tigres asiáticos? Os Estados Unidos pegaram todas as empresas que tinham dentro dos Estados Unidos, você vê aquele parque industrial de Detroit, jogaram todo esse parque industrial para os tigres asiáticos, para Pequim e para os outros países. Ou seja, o que eles fizeram? Tiraram dos Estados Unidos o poder da indústria norte-americana. Hoje, os Estados Unidos não fabricam mais nada lá dentro. Eles fabricam tudo fora, ou seja, é assim que você derruba o império, tá? Além disso, você enfraquecer as Forças Armadas com corte de orçamento, né? Doutrinação ali progressista, né? Encrencas e escândalos dentro do setor da defesa. Agora, presta atenção na parte mais importante aqui, que agora é o algoritmo dessa aula de hoje, tá? Acorda aí, você que está dormindo, presta atenção. Agora é a alma dessa aula. Uma das coisas mais importantes para você destruir um grupo, uma sociedade, uma comunidade, um país, uma nação e um império é você criar divisão interna. É aquele velho princípio do Império Romano: divide et impera, dividir para dominar. Ou seja, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, tá? Então, Satanás ou os oponentes que querem destruir uma nação, um país, um império, uma das
táticas mais eficientes é amplificar a polarização, tá? Ou seja, financiar ambos os lados, criar um conflito cultural, tá? E estabelecer, por exemplo, algoritmos de redes sociais que premiam a briga, a disputa, a polarização e a encrenca, ok? Então, agora a gente chegou no ponto nevrálgico aqui, tá? Chegamos ao ponto nevrálgico. Por quê, Daniel? Meus amigos, o que acontece quando o presidente Donald aparece? Ele faz uma gigantesca polarização entre a esquerda e a direita. Ele faz uma gigantesca polarização entre progressistas e conservadores. Ele faz uma gigantesca polarização entre republicanos e democratas. Ou seja, ele chega para rachar o país, ok? E esta é exatamente a proposta. Este é exatamente o objetivo oculto. Por quê? Se, segundo Ray Dalio, a melhor maneira de você destruir um país, um império, é você rachar o país, polarizar, o presidente Donald polarizou. Ok? Esse foi o verdadeiro objetivo: dividir a sociedade para enfraquecer a sociedade e enfraquecer a sociedade para dominar a sociedade. Ok? Então você financia ambos os lados para incentivar uma batalha cultural para que o povo se autodestrua e se autoenfraqueça. Ok, meus amigos? Isso acontece lá nos Estados Unidos. A nação americana completamente polarizada. O cara que é republicano não conversa mais com quem é democrata. O cara que tem um pai republicano e é democrata, ele deixa de conversar com o pai por causa de política, ele deixa de conversar com a mãe por causa de política, ele deixa de conversar com o irmão por causa de política, o cara deixa de passar Natal com a família por causa de política. O que é isso? Isso aqui é uma sociedade dividida. Isso é uma sociedade rachada, isso é uma sociedade enfraquecida, isso é uma sociedade polarizada. Enquanto estava o povo brigando ali, esquerda, direita, progressista e conservador, republicano e democrata, os caras que estão montando o plano para dominar o poder, o que eles estão pensando? Bando de tolo. É isso aí, destruam-se mutuamente para que vocês se enfraqueçam e eu chegue para dominar, só que não falando, ó, tô chegando para dominar. Não, eu vou dizer que eu tô chegando para resolver. E aí, meus amigos, entra o pior problema de todos, porque nós estamos diante de uma dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? Tese, antitese, antítese e síntese. Ou seja, a evolução, a mudança vindo pelo choque dos opostos. Isso é uma, isso é uma doutrina que surgiu na Alemanha, que os alemãos chamavam de Sturm und Drang. O que é Sturm und Drang? Sturm é igual em inglês, storm, tempestade. E Drang é o quê? Ímpeto. Tempestade e ímpeto, o choque dos opostos. O progresso, a evolução, surge com o choque dos opostos, ok? O choque dos opostos traz a evolução, ou seja, os caras pegam a sociedade, dividem a sociedade em dois times e botam os dois times para brigar, só que não é uma briga que ninguém vai vencer, é um jogo de soma zero. Os dois se ferram e os dois se ferrando, eles. Olha, vocês estão todos ferrados nessa briga, ferrou com vocês. Deixa eu oferecer uma solução. E é na hora que eles oferecem a solução que os caras que realmente estão dominando tudo, que eles aparecem. E eles aparecem e falam: Não, cheguei aqui para te ajudar, olha como eu sou bonzinho. É só você me dar todo o poder que eu vou te ajudar. Ajudar uma ova, ele vai vir terminar de meter uma trolha nas tuas costas, ok? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô te dizendo? Você tá percebendo como é que esse jogo é jogado? Meu irmão, hoje eu tô sem paciência, cara. Hoje eu tô irado com isso aqui, que eu tô percebendo que a galera já está caindo na mesma lorota. Ou seja, meus amigos, você tem esquerda, você tem direita, você tem republicano, você tem democrata, você tem comunista, você tem conservador. E aí eles estão em choque, brigando, a sociedade americana ficou totalmente dividida, a sociedade brasileira totalmente dividida. E aí o que acontece? Os caras que estão por trás, manipulando ali os marionetes, eles chegam e falam assim: olha só, deixa eu oferecer a solução. É aí que tem o grande detalhe, porque é na hora que os caras oferecem a solução que acontecem duas coisas. Primeiro, é a hora que eles chegaram para ferrar com todo mundo de verdade. Segundo, é a hora que você descobre quem que estava mandando, ok?
Na hora que chegar a terceira via, o terceiro partido, a terceira solução, é aí que você descobriu quem que estava manipulando tudo, que se deu bem com a briga dos opostos, perfeito? Você vai identificar quem é o cara que botou a briga para acontecer e o caos para acontecer, e você vai pensar: nesse desgraçado aqui que eu não apoio. É esse que eu não apoio, porque você é a causa de tudo. Você que está vindo para trazer a solução da polarização. Não, vamos acabar com a polarização. Agora a gente vai pacificar. Agora a gente vai trazer uma terceira via. Meu irmão, a terceira via que é o Satanás encarnado. Tá? E aí, meus amigos, você começa a entender como é que o engano está vindo de novo. Perfeito? Então, isso está chegando aqui no Brasil, isso está chegando lá fora. Lá fora, como é que é? Elon Musk está falando: olha, vamos parar com esse negócio de republicano e democrata. Agora a gente vai ter o America Party, a gente vai ter o Partido Americano, que é uma terceira via. A terceira via é a síntese. A terceira via é a ordem internacional nova. A terceira via é Satanás encarnado. Ok, queridos? Essa que é a grande estratégia que você precisa entender, tá? É na hora da síntese que a trolha chega, tá? Você tem tese, antítese, síntese. Primeira via, segunda via, terceira via. Esquerda, direita e independente. Você tem republicano, democrata e partido americano. Você tem ali esquerda e direita no Brasil e tem a terceira via que vai falar: não, a gente não está esquerda nem direita, a gente quer fazer um governo de coalizão. Aí que ferra com tudo, irmão. Porque os caras, diante dos escombros da sociedade, o que, que eles falam? Eles falam: aí, o país está um lixo, né? O país está horroroso, né? Deixa eu te ajudar. Só que para eu te ajudar, eu preciso que você me dê mais poder. Para que eu possa te ajudar, me dá mais poder que eu te ajudo. Não foi exatamente isso que o Adolfinho Bigode, aquele nojento lá da Alemanha, fez? O que, que ele fez? Ele botou o parlamento alemão abaixo, disse que foram os comunistas que fizeram isso, e aí ele falou: aí estamos debaixo de um perigo, os comunistas estão querendo acabar com a nação alemã. Eu preciso que vocês me deem todo o poder para a gente se proteger desse perigo, esse perigo vermelho soviético. E foi aí que Adolfinho Bigode tomou o poder todo, tá? E você não pode esquecer que o nome do partido do Adolfinho Bigode, o asqueroso, né, que ganhou o prêmio de Satanás encarnado, você não pode esquecer que no partido dele está escrita a palavra socialismo, né? É um socialismo que é mais nacional, enquanto o outro socialismo é um socialismo internacional, ou seja, é o capeta e o diabo brigando um entre o outro, dizendo que o um é do bem e o outro é do mal, enquanto o povo está ali sendo distraído e sendo enganado, ok? Então, meus amigos, ó, acorda, desperta, ó tu que dormes, cai na real, sai desse feitiço mental, desse encantamento, dessa hipnose. Isso aqui é hipnose, irmão. Os caras estão te dando só duas opções. Olha que maravilha, a gente vive num país maravilhoso. Você fala maravilhoso como só tem dois partidos, irmão, só tem republicano e democrata, é igual aqui no Brasil, quando o Brasil estava debaixo de uma tirania militar, e eles falam: não, não, não tem tirania, tem partido, tem a Arena e tem o MDB, tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo feliz, porque tem partido, tem votação, né? A gente sabe que quem estudou um pouquinho de história do Brasil sabe que a Arena e a MDB era só uma fachada, era o partido do sim e do sim senhor, né? Então não servia para nada. Aí você estuda a história do Brasil e você fala: caramba, depois de 64, quando instauraram no Brasil uma tirania militar, eles enganaram o povo criando dois partidos, Arena e MDB, partido aí do sim senhor. Caramba, o povo brasileiro é muito trouxa, né? Aí você vê que nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos você tem republicano e democrata, e os dois pregam a mesma coisa. É por isso que analistas como a Catherine Austin Fitts chamam esse sistema norte-americano de uniparty. O que é uniparty? É o unipartido. Tem dois partidos, mas só tem um. Eles votam a mesma coisa, eles têm os mesmos interesses. Ou seja, aquilo ali é tudo uma fachada para enganar os outros de que existe o bem e o mal, e o cara entregar todo o poder para o Estado e o Estado descer com um porrete na cabeça de todo mundo. Essa que é a ideia, meus queridos. Então, em nome de Jesus hoje, seja liberto dessa ignorância. Em nome de Jesus hoje, seja liberto dessa tonteria, seja liberto dessa bobice, dessa infantilidade, você continuar achando que isso aí, essa divisão toda é para o teu bem. Meus amigos, é na divisão que eles dominam tudo. Na própria Bíblia, Cristo já falava: um reino dividido não pode ficar de pé. Um reino dividido não prospera. É isso que eles estão fazendo. Eu tenho certeza, irmão, que agora
nesse Natal que se aproxima, faltam poucos dias para o Natal, faltam 14 dias para o Natal, né, 13 dias para o Natal, se pensar no dia 24. Meus amigos, eu tenho certeza que ainda nesse Natal de 2025, parentes não vão se encontrar por causa de política. Ah, eu não vou passar Natal com aquele meu primo não, porque ele é de esquerda. Não vou passar com meu primo porque ele é de direita. Não vou passar com meu primo porque ele votou nesse cara, porque ele votou naquele. Eu tenho certeza. Isso aí é a destruição. Agora você imagina um país unido, irmão. Imagina você um país que tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, o mesmo plano, o mesmo planejamento, mesma estratégia, mesma. Estão colocando a energia no mesmo lugar. Meu irmão, esse país é invencível. Esse país é invencível. Imagina um país que tem um povo educado. Imagina um país que coloca dinheiro no lugar certo. Imagina um país que tem um povo bem informado, que sabe cobrar as lideranças, porque está vendo que as coisas estão acontecendo, tá? Quando a gente olha a nossa Constituição, tá tudo ali, meus amigos. Ó, a nossa Constituição, ela tem, assim, uma série de questões ali que poderia melhorar, poderia ser diferente e tal. Então, é muito interessante quando você, lendo a Constituição, você percebe que o que que a Constituição, diz, né? Que o poder, emana de quem? Tá certo? Todo poder emana de quem? Do povo. Não é isso que está escrito na Constituição? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, né? Direta ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. É assim que começa a nossa Constituição, tá certo? Todo poder emana do povo, que o exerce direto ou indiretamente, através de seus representantes eleitos. O que é isso? Isso aqui se chama democracia representativa. É uma democracia em que o povo está no poder e o povo exerce o poder escolhendo o seu representante, ok? Só que isso aqui, meus amigos, está com os dias contados. Essa terceira via, essa elite, esses dominadores das trevas obscuros, eles não gostam desse sistema. Eles não gostam de ter que pedir opinião do povo. Eles não gostam de o povo estar no poder, do povo escolher os representantes eleitos. Eles querem acabar com essa ideia, que eles acham muito boba, de que todo o poder emana do povo. Não, eles querem que o poder emane de um grupinho que é o grupinho melhor, o grupinho mais esclarecido, tá? O que a gente está vendo é uma versão moderna do que a gente estuda como aristocracia. O que que é aristocracia? Arite, em grego, significa virtude. Ariste são os virtuosos. E aristocracia são os virtuosos, os melhores no poder. Oligarquia, oligo, significa pouco em grego. Oligarquia, poucos no poder, tá? Tirania são esse governo que é autocrático, tá? Despotismo esclarecido é isso. É um despotismo tecnológico. O grande inimigo hoje, a grande arapuca, a grande estratégia é aquilo que se chama de tecnocracia, ou tecnofeudalismo, tá? Ou tecnoarquia. É exatamente isso que está sendo implementado. Ou seja, só por meio de um engano de que a tecnologia vai te trazer a solução para todos os problemas, que eles vão conseguir destruir o sistema da democracia representativa, tá certo? É aí que entra grande arapuco, o grande detalhe. Quando chegarem pessoas falando, olha pessoal, a gente precisa substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Olha, pessoal, a gente precisa colocar câmeras em tudo quanto é lugar para fazer reconhecimento facial. A gente precisa substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Poxa, mas eu vou ficar sem emprego. Não se preocupe, você vai ter uma renda básica universal, você vai ter tudo o que você precisa, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Inclusive, você não vai pagar mais as coisas usando dinheiro físico e nem o seu celular. O seu dinheiro será uma moeda digital, que é um token, na verdade, que nem moeda é um crédito de energia. Já falamos muito sobre isso, né? Que o plano para o controle total e para a destruição da ordem social vigente é convencer a população a substituir o dinheiro físico por um crédito de energia. Elon Musk tem falado abertamente sobre isso. Eu estou falando abertamente sobre isso aí com vocês diariamente. Quem é por essas maluquices, maracutaia, doideira, insanidade que eles estão pregando, só engana bobo, irmão, porque você já está imune, você já está com capacete de blindagem para não acreditar nessas histórias. Então, meus amigos, a gente já tem a tese e a antítese, tá? E eu digo para você, os americanos se perderam na tese e na antítese,
Os brasileiros se perderam na tese e na antítese, e agora eles vão se perder na síntese também, porque isso aqui é um tripé. Como é que você destrói uma ordem, como é que você destrói um império e você cria um novo império teu, a tua imagem e semelhança sendo o novo imperador. Você tem que fazer a tese, a antítese e depois a síntese. O que, que é a tese e a antítese? A tese é quem está no poder, a antítese é quem quer trocar o poder. Os dois se destroem e aí o terceiro chega e fala: já era, agora é meu, é a síntese, ok? Então, meus amigos, não, perdão, nós estamos agora no final da tese e da antítese. Agora está chegando a síntese, que é a proposta da solução, que é aí que entra o porrete, aí que vem a trolha que o piano cai na cabeça, o prédio cai na cabeça. Então, boa parte do povo americano e boa parte do povo brasileiro já caiu nessa lorota. Por que, que já caiu nessa lorota? Porque ficaram presos na dicotomia entre tese e antítese, começaram a falar esquerda e direita é uma palhaçada, esquerda e direita é tudo a mesma coisa, esquerda e direita é tudo controlado pela mesma galera. Aí já foram enrolado por esquerda e direita, agora vai ser enrolado pela terceira via. Agora vai ser enrolado pela síntese. Então é igual aquele cara que escorrega na casca da banana e fala: lá vou eu escorregar na casca da banana de novo. Porque tem muita gente que percebe o primeiro engano, mas cai no terceiro, ok? Os caras falam: quer saber, meu irmão, esse negócio de esquerda e direita, isso é uma palhaçada. Eu sou os mesmos bilionários que patrocinam os dois lados. Não quero mais saber de esquerda e direita, agora eu quero uma terceira via. Ah, tu vai se ferrar na terceira via também, porque o plano final é a terceira via. É o America Party do Elon Musk, é o conceito de capitalismo stakeholder do Klaus Schwab, é o conceito de quarta revolução industrial do Fórum Econômico Mundial, é o conceito de capitalismo stakeholder também do Fórum Econômico Mundial, é o conceito de GovCorp do Curtis Yarvin. É esse discurso. Tá certo? O cara se ferrou na tese, se ferrou na antítese e vai se ferrar na síntese também. Tá certo, meus amigos? E quem tá falando isso, não foi eu que inventei isso. Pega o livro do Yanni Varoufakis que você vai ver tudo que ele está explicando ali. O livro, né? Tecnofeudalismo, o fim do capitalismo. Tô te indicando o livro, poxa. Se você não gosta de ler, é problema teu. Aí é problema teu porque tem filho grande, quem tem filho grande é girafa. Eu não sou girafa e você também não é girafinha. Então aprenda a educar-se a si mesmo. Eu tô te dando a dica do que você tem que ler. Já te indiquei um livro de 590 páginas chamado. Como é que é o nome do livro? Princípios para uma ordem mundial em transformação, porque as nações prosperam e fracassam, tá certo? Agora eu estou te indicando o livro do Yanni Varoufakis, que é o Tecnofeudalismo, o que acabou com o capitalismo. E agora eu vou te indicar um terceiro livro, esse não tem em português, que é The Last Economy, do Emad Mostaki. Esse também é maravilhoso para você entender o que está rolando, perfeito? Meus amigos, acordou? Hoje eu tô querendo te acordar hoje, cara. Hoje eu tô meio irado. Porque eu tô vendo que a galera escorregou na primeira casca da banana, escorregou na segunda casca da banana e vai escorregar na terceira. A primeira casca da banana é a esquerda, a segunda casca da banana é a direita e a terceira casca da banana é a terceira via. Tu vai cair nas três, irmão? Vai cair nas três? Aí continua o cara achando que o Donald Trump é o salvador da humanidade. Aí continua o outro cara achando que o Biden e a Kamala Harris são os salvadores da humanidade. Aí o outro cara continua achando que Elon Musk tá preocupado contigo, irmão, e quer ajudar os Estados Unidos. Ô, irmão, tu acredita em Curupira, mula sem cabeça, fada madrinha? Você acredita nisso? Em velho do Rio? Vocês acreditam nessas paradas todas? Pô, pelo amor de Deus, gente, que história é essa? Tá certo? Que maluquice é essa? Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Vamos cair a ficha aí, por gentileza, porque tá vindo o grande engano, tá? Eu vou te dizer, o povo tem o governo que merece. Então, um governo ignorante merece um governo com a trolha para te arrebentar. Agora, um povo mais esclarecido, ele merece um governante melhor. Ou seja, como é que a gente muda isso? Informação, esclarecimento, leitura, curadoria de conteúdo, economia do conhecimento. Primeira coisa é você saber onde está a boa informação. Segunda coisa é você saber o seguinte: cara, tem tanta informação para ler, o que eu leio? Não dá tempo de ler tudo. Presta atenção, meu querido, eu nasci em 1982, eu sei que não parece, mas está na minha certidão de nascimento. Nos anos 80, era muito difícil você ter acesso à informação. Quando eu era jovem, meu irmão, para tu acessar um filme era difícil pra caramba. Para tu conseguir um livro importado era caro demais. Para você conseguir pegar um conteúdo legal era muito caro e muito difícil. Então, naquela época havia
pouca informação. Então você não tinha acesso à informação. O problema hoje é o contrário. Hoje a gente está vivendo numa época que se chama economia da informação. O que, que é isso? Tem informação demais, cara. Tu entra na internet, tem um mundo de informação. A sabedoria agora é saber escolher o que, que vale a pena estudar e o que, que não vale a pena estudar. Meu amigo, o que, que os poderosos do planeta estão ensinando para seus filhos? Inteligência artificial, agricultura e filosofia. Meus amigos, eu só consigo fazer uma leitura dessa aqui para vocês pela minha base filosófica. A base de filosofia política, a base de epistemologia, que é a filosofia do conhecimento, a base de metafísica, que vai tratar da ética, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é o justo, o que é injusto, a base de filosofia estética também que eu tenho. A filosofia estética é o quê? Filosofia estética é o que te ensina o que é belo e o que é feio. Mas não apenas o que é belo e o que é feio, o que é bom e o que não é bom, no sentido de isso vale a pena estudar, isso não vale a pena estudar. Ou seja, a educação, o conceito de educação é exatamente isso. Você separar o que vale a pena estudar daquilo que não vale a pena estudar. E o que, que as pessoas fazem hoje? As pessoas não estudam e quando estudam só lê groselha, só lê historinha. O cara vai estudar, fazer um curso de geopolítica com um cara que é vinculado à ONU. Meus irmãos, você acha que um cara vinculado à ONU vai conseguir te ensinar alguma coisa para o teu bem, já que a ONU é completamente comandada pelos interesses globalistas? Pelo amor de Deus, ok? Você vai lá, não, vou ter uma excelente aula de geopolítica agora, com um professor vinculado à ONU. Você fala, poxa, irmão, que isso? Você está pedindo para o teu carrasco te ajudar? Ah, não, eu tô recebendo informações muito privilegiadas. Você tá ganhando é um cabresto, irmão. Você tá ganhando um cabresto para você olhar só o que eles querem que você olhe. Não, tô fazendo um curso agora com um cara que é vinculado ao Fórum Econômico Mundial. Pô, pelo amor de Deus, um cara vinculado ao inferno na Terra, o centro do capeta no planeta Terra, ele vai meter uma trolha nas tuas costas, irmão. Não, tô fazendo um curso aqui com um cara que é do Council of Foreign Relations, CFR. Meu amigo, ele vai te arrebentar. Não, tô fazendo um curso agora com um cara que é da Trilateral Commission. Pô, o cara vai enfiar uma trolha em você, irmão. Não, vou fazer um curso agora com um cara que é do centro de Harvard lá para a América Latina. Vai te ensinar só papinho da elite, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Por isso que eu tô te dizendo, você tem que saber o que estudar, como estudar, com quem estudar, aprender a fazer o ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir, ok, queridos? Meu amigo, para que eu tô fazendo isso? Para que você não seja massa de manobra. A minha missão aqui é falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem, te ajudar a se preparar. Aí vem o maluco todo engomadinho. Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos estudar, né, o contexto latino-americano a partir do neocolonialismo, segundo as teorias da indústria cultural. Então, primeiro, a gente deveria mostrar para vocês, né, que o governo venezuelano ele se pauta por uma referência ali do bolivarianismo, né, porque Simão Bolívar foi aquele que instituiu aquela região, né, que era ali alguém que estava se levantando contra a dominação europeia, né, e aí os Estados Unidos criaram ali a doutrina Monroe, e com a doutrina Monroe os americanos decidiram que a América é para os americanos, eles não queriam interesses europeus ali dentro da América do Sul, e aí agora nós estamos vendo Donald Trump criando uma doutrina Monroe 2.0, só que dessa vez, em vez de tirar o acesso e o controle da Europa ao contexto latino-americano, agora a ideia é retirar o controle russo e chinês, porque nós sabemos que hoje, né, a nova polarização do planeta não é mais entre Estados Unidos e União Soviética, mas é entre os Estados Unidos, o G7, que é o grupo dos países ocidentais, junto com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, contra os BRICS, são os grupos dos países emergentes, que tem ali no seu componente, né, o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e mais outros componentes ali que estão cada vez mais criando, né, essa dicotomia entre o mundo ocidental, o mundo oriental, o mundo do norte, o mundo do sul. O sul global está cada vez mais crescendo, principalmente com a proposta de ter uma nova moeda, porque estamos vendo a desdolarização do planeta Terra, o dólar cada vez mais perdendo a sua presença, apesar de que o dólar ainda tem uma margem monetária muito grande, a M2 ainda é muito importante, sem falar, né, na impressão desenfreada do dólar que tem acontecido aí através do afrouxamento quantitativo, né, do afrouxamento monetário, com o quantitative easing que foi criado lá, né, principalmente consolidado depois da crise de 2008, que é a crise do subprime, né, do mercado imobiliário norte-americano, que na verdade foi um grande sistema de transferência de riqueza, né, da população americana que vai ter que pagar impostos gigantescos para as elites ali que foram salvas, né, porque elas eram, afinal de contas, como os americanos falam, too big to fail, grande demais para. Ah, pô, vai encher o saco de outro, pô, pelo amor de Deus. Vai falar todo pimposinho, todo bonitinho, todo engomadinho. Não, todo.
Não, porque aqui, né, finalmente, aqui no contexto sul-americano do sul global, no sul global cada vez mais se fortalece, né? O Brasil está numa situação ali de decisão, né? Porque, né, o Brasil acabou ali ficando numa sinuca, porque de um lado ele está no contexto ali geográfico, né, de zona de influência da América do Norte, mas por outro lado ele está no contexto também de zona de influência dos países emergentes, né, do BRICS, do sul global. Sul global, cacete, irmão. Pelo amor de Deus, que história é sul global, pô? Pô, que palhaçada é essa, sul global? Sul global, que maluquice é essa? Eu me recuso a usar essa terminologia, tá? Então, você decide. Se você quer ter aula com Somebody Love, vinculado à ONU, vinculado ao Fórum Econômico Mundial, vinculado à Trilateral Commission, vinculado ao Council on Foreign Relations, vinculado ao Vale do Silício, vinculado a todo mundo que mete a trolha em você, ou você quer ter uma aula com alguém que tá te dando um pedala robinho pra tu acordar, ok? É para falar difícil? Eu sei falar difícil, irmão. Eu tenho 3 graduações, mestrado, doutorado, fui professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então eu sei falar bonito. Eu tenho 15 livros escritos, só 4 são de geopolítica. Eu sei falar bonito, eu sei dar uma palestra bonita. É minha profissão. Meu primeiro emprego que eu tive com 18 anos de idade foi professor. Eu sempre fui professor. Então eu sei falar bonito, mas aqui eu não quero falar bonito, meu irmão. Eu quero que você acorde. Acorda. Tô de saco cheio dessa maneira chata de falar, dessa almofadinha. Poxa, eu leio boa parte dos grandes jornais todo dia. Aí você acorda, você tem que ler Wall Street Journal. Aí você vai ler Financial Times. Aí você vai ler New York Post. Você vai ler todos esses grandes jornais chatinho pra caramba. Você vai ler o The Guardian. Você vai ler o Washington Post. Aí você vai ler o LA Times. Aí você vai ler o Sunday Times. Aí você vai ler todos a revista The Atlantic, as revistas especializadas em geopolítica. Eu tenho que ler essa bosta toda e ser chato pra cacete. Tá? Então o que que eu falo? Eu estou aqui pegando tudo, digerindo e mostrando para você e te falando, cara, pega e lê também o original para ver se eu não estou falando bobagem, porque eu não sou o dono da verdade, né? O cara chega e fala assim, olha, quem não concorda comigo é ignorante, né? Porque tem pessoas e tal. Meu amigo, se você gostou, gostou. Se não gostou, ok, beleza, eu não quero te obrigar. Eu sempre termino meu vídeo falando, examine todas as coisas, retém o que é bom. Ah, pô, não concordo com você. Graças a Deus você não concorda, que é o sinal que você não é um robô, que você não é alienado. Tá certo? Agora, vir todo engomadinho pra te dar uma aula, meu irmão, abre os olhos, tá? Aí vem um cara e não faz nada, só lê notícia, não te dá nenhum insight, aí você fala, pô, muito boa a aula. Bom, caramba, irmão, o cara tá te enrolando, pelo amor de Deus. É igual você falar, você tem uma Ferrari, né? Mas eu tenho carro também, meu irmão. Eu tenho uma variante 1973. Carro todo mundo tem, irmão. Ô, meu irmão, para de comparar Ferrari com variante, né? Fusca com Porsche, pô. Não é porque o negócio tem 4 rodas e um volante que os 2 são iguais, são diferentes pra caramba. Então você tem que ter senso estético para separar o que vale a pena estudar do que não vale a pena estudar, pô. E eu tô te falando, essa galera aí está patrocinando a terceira via. Esses caras estão patrocinando a maior trolha de todas. A primeira trolha vem com a esquerda, a segunda trolha vem com a direita e a terceira trolha, que é dessa grossura, vem com a terceira via. E você tá falando, pô, pode arrebentar a trolha aqui que eu tô pedindo. Vem quente que eu tô fervendo. É essa ignorância que eu tô vendo hoje, irmão, tá? O presidente Donald Trump chegou ao poder para rachar todo mundo e depois para alguém trazer uma solução. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. A direita chegou para rachar tudo, ferrar com a própria direita e depois eles vão trazer uma solução agora em 2026 e se aguarde, em 2030 vai ser pior ainda, tá bom? Então o plano tá todo declarado, tá todo decretado, já falei o plano todo para vocês e é isso, meu irmão. Quem quiser tomar-lhe a trolha rindo, boa sorte, tá? Compra um hipoglós depois. Agora, quem não quiser, quem quiser proteger a sua família, quem quiser proteger o seu patrimônio, quem quiser proteger a sua sanidade mental, quem quiser proteger a sua liberdade, aí eu te convido para você mergulhar mais profundo comigo, tá? O apóstolo Pedro, ele falou assim, o que de graça eu recebi, de graça eu te dou, levanta e anda. Cara, eu não recebi isso de graça, tá? São décadas de estudo, toneladas de livros lidos, tá? O decidir e o agir. Ao contrário desses professores auto-intitulados aí da internet, né? Que nunca fizeram faculdade, não cita nenhum livro, não conhece nenhum livro. Meu irmão, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, eu tenho uma licenciatura em letras, eu tenho mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho doutorado em linguística pela Universidade Federal Fluminense, eu tenho especialização em teoria da arte, teoria da cultura, sociologia, antropologia e filosofia, e também fui instrutor do curso avançado de operações
Manipulação Psicológica no Exército, especializado em estratégia de manipulação e convencimento. E eu tô aqui oferecendo os meus conhecimentos para te ajudar a não tomar uma trolha nas costas, tá? Então agora, forte abraço pra vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom lá, abrir a tua cabeça e perceber que se você ficar parado, tu vai levar lambada. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, valeu!